Entrevista do dia ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan Joinville. Para quem está no canal no YouTube, pode assistir as imagens aqui. Estamos recebendo o treinador comportamental Roberto Oliveira para falar da saúde mental e boas práticas no ambiente do trabalho. Roberto, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, César, bom dia, audiência, e que tenhamos um dia com saúde mental, com saúde do trabalho, né? Esse é o objetivo de alertar as pessoas aqui, né? Com certeza, mas a gente está consciente que precisa dessa saúde mental boa? Eu digo, vamos falar sobre dois aspectos, né? O aspecto dos empregadores, né? Agora, com a nova norma da NR01, tá apertando, né? Então, as pessoas aí no dia 26 de março, efetivamente já tem que estar pronto seus programas de gestão de risco, e existe até uma sensação de desconforto, né? Como que eu, na minha empresa, vou colocar essa saúde mental para os meus colaboradores, né? Até porque é uma vantagem competitiva para o dono de empresa. Ele vai reduzir turnover, ele vai aumentar o presenteísmo, né? Que é aquela pessoa que está realmente na empresa, e você vai diminuir o absenteísmo. E do lado oposto, nós como empregados, né? Como trabalhadores, nós começamos a ter que ter uma fundamentação de como que eu aplico isso na minha vida. Como que eu reduzo um pouco o contato com a telinha, né? Com a telinha, que é um dos grandes motivos da nossa ansiedade, motivo de a gente estar com uma saúde mental bagunçada, através do que? Dessa informação. Eu sempre digo que sobrou para o empregador criar um ponto de vista educacional para o negócio dele, para que ele aumente a rentabilidade, para que ele aumente a lucratividade. Então, tanto a normativa da NR01 quanto o ambiente social hoje está exigindo que nós passamos para esse movimento. Não tem como fugir. Dia 26 de maio nós temos que entrar dentro desse aspecto. E aí o departamento de RH tem que estar atento, né? Na verdade, César, o que acontece? Nós temos 3 fatores essenciais dentro da empresa que vão responsabilizar o empregador com relação à saúde mental no trabalho, que são a organização do trabalho, se eu tenho metas reais, se eu tenho uma jornada adequada, se eu tenho uma divisão de tarefas alinhada, se eu tenho mas processos operacionais que facilitem esse colaborador entender como que ele vai executar a operação, esse no aspecto do trabalho. Por quê? Eu, colaborador, eu chego aqui com uma história de vida, né? O César, eu, Roberto, todo mundo da tua equipe tem uma história de vida. Nós temos problemas em casa. Nós temos família, filhos, esposa, situações que nós já estamos passando. E isso vem para o ambiente da empresa. Se dentro da empresa eu não tenho acesso à organização, eu tenho às vezes uma cobrança excessiva ou uma cobrança inadequada, eu vou agravar algo que já existe. Como eu e a minha sócia, nós somos consultores de empresa há muitos anos, o que nós mais vemos é um problema de saúde do colaborador acabar sendo, às vezes, agravado porque não existe essa organização. É o dedo na ferida. É o dedo na ferida. É o dedo na ferida, né? É isso aí. Mas é uma responsabilidade dos dois lados também, né? Nós, empregadores, empregadores devemos buscar esse equilíbrio. Eu digo que a responsabilidade em si, ela é do ser humano. Eu preciso cuidar da minha saúde, né? Eu preciso cuidar da minha saúde física, eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso cuidar da minha saúde emocional, eu preciso cuidar da minha saúde social, ter amigos. Agora, o que nós temos hoje é que a responsabilidade da fomentação de organização vem do trabalhador, do empregador, vamos dizer assim, por conta que é ele quem absorve o resultado final. Nós temos aí no intervalinho antes de começar, nós estávamos conversando sobre as gerações, né? Isso. Hoje as gerações mais novas, elas não têm o mesmo punch assim de trabalho, não têm a mesma vontade, eles têm uma necessidade colaborativa maior. Nós que somos um pouquinho mais velhos, a gente tem uma necessidade competitiva maior, né? E se o empregador não entende isso, ele não vai ter a mão de obra. E eu como funcionário, eu preciso ter também a minha percepção. O que é uma boa prática para o colaborador? Ele tem uma atividade física fora da empresa,
Né, um colega de vocês aqui, quando chegou no estúdio, ele subiu as escadas, subiu os 8 andares aqui da rádio pelas escadas. Já é uma prática, ele já está se desafiando. Eu preciso cuidar da alimentação, eu preciso entender que celular em excesso vai gerar um desconforto, vai gerar uma reação de excesso de dopamina e vai reagir dentro do meu organismo dizendo assim, olha, prazer imediato, eu não posso perder tudo, eu não posso ficar desconectado com as coisas, né? Mas isso reflete pro empregador. O empregador é que absorve o impacto disso, porque nós normalmente vamos ficar o quê? 8, 9, 10 horas trabalhando, né? Entre deslocamento e dentro da empresa, e essa produtividade ali, ela é impactada por esse aspecto, né? Estamos falando sobre saúde mental, boas práticas no ambiente de trabalho, conversando com o treinador comportamental Roberto Oliveira. Bem, como lidar com a sobrecarga e conciliar vida pessoal e profissional? Você já entrou mais ou menos nesse tema, né? Nesse item aí. Às vezes a gente sabe, mas não quer despertar o que a gente está passando. Eu gosto de fazer uma pergunta que é um pouco dura, né? Mas tanto para o empregador quanto para o colaborador. Com quantos anos você quer morrer? Eu sempre faço essa pergunta para a pessoa. Porque nós temos é dura essa pergunta. É dura. Porque nós temos nós somos como um veículo, né? Nós temos um tempo de uso. E aí, olhando para isso, a primeira coisa que eu devo fazer como indivíduo é qual é a minha projeção de carreira. Aonde eu quero estar aos 30, aonde eu quero estar aos 40, aonde eu quero estar aos 50, como que eu quero estar, a gente não é aonde, né? Como eu quero estar aos 60, como eu quero estar aos 70, aos 80, a expectativa de vida aumentando cada vez mais. Aquela história de que 50 anos é a metade da vida não existe, né? Já não existe mais, né? Nós já estamos com uma geração que vai viver 120 anos, né? Quem está nascendo nesse ano por aí, existe um estudo que está dizendo que a perspectiva é de 120, né? Então já foi para 60, né? Já foi para 60. E a primeira pergunta é essa: onde você quer estar e como você quer estar? Projetando isso para sua carreira, projetando isso para sua vida pessoal. Você, dono de empresa, qual é o ambiente que você quer cultivar dentro da empresa? Não só através de resultados, mas qual é o ambiente que você quer cultivar? Qual é o tipo de pessoa que você gostaria? Tem uma empresa que eu estou fazendo consultoria e ela tem um valor cristão. Então, para ela é importante o valor da gratidão, o valor do equilíbrio nas relações, retirar as fofocas do ambiente de trabalho. Então, ela também atrai esse tipo de profissional que tem essa percepção. Como é que eu equilibro a minha vida, a minha carreira para onde eu quero ir com a escolha da empresa? Eu preciso entender se os valores da empresa são iguais aos meus e quais são as minhas práticas. Estava conversando com o pessoal ali no intervalo e perguntando: você vai para academia? Eu pago, eu não vou. Isso faz parte do seu plano de vida, teu ponto de vida. Qual é o teu ponto de vista de vida? Eu pratico atividade física todos os dias, porque quando eu olho para os meus 87 anos, que é quando eu tenho a perspectiva de morrer, me vejo subindo a montanha com meu neto, que eu sou montanhista. Então essa projeção faz com que eu acorde de manhã às 5 horas da manhã, cansado, e digo, não, eu preciso subir a montanha por causa do meu neto. Então, projeção de vida, primeira prática. Segunda, eu perceber o meu corpo. Eu perceber no ambiente de trabalho se eu estou com sobrecarga ou se eu estou, às vezes, não sabendo dizer não. Se eu tenho abertura para conversar com o meu superior direto. Ontem, numa atividade numa empresa, o colaborador havia apresentado, ou pelo menos dito, que tinha sentido sinais de burnout. Entrou na internet, olhou que é burnout, tem burnout, né? Geração menino de 24, 25 anos de idade. Na conversa, nós entendemos que não era isso. Na conversa, ele está com uma insatisfação com relação à liderança dele. E ele não consegue encontrar uma maneira de ter abertura para falar sobre isso. Então foi encaminhado para o RH vai começar a trabalhar essa pessoa para entender as necessidades. Hoje em dia a gente não é mais alguém que vai apertar parafuso, nós vamos lá para contribuir, mas com uma necessidade de compartilhar, de colaborar, de fazer parte. Então, do ponto de vista da empresa, é importante criar esse ambiente. Do ponto de vista do colaborador, qual é o seu ponto de vista de vida? Para onde eu quero ir? O que eu quero fazer? Porque se eu não tenho um plano, nenhum lugar vai ficar bom. Todos os lugares são ruins, César. Todos os lugares não são bons. Então, na contratação,
já é interessante a gente começar a fazer essa pesquisa. Eu sempre falo do lado do empregador, porque é o que a gente mais trabalha, né? Ajudando as pessoas a implantar programas de saúde dentro do seu trabalho. Aqui em Joinville, vamos implantar um programa de subir o mirante uma vez por mês, vamos implantar um programa de andar em volta do batalhão, conscientizar. Aí o que acontece? A primeira vez que implanta, ninguém vai. Aí ele desiste. Eu falei, não desiste não, vamos fazer mais um mês, 2 meses, 3 meses, até que exista esse calor, né, necessário, é no atrito que o calor acontece. Aí, às vezes, depois de 4, 5, 6 tentativas é que existe o pertencimento e a fomentação. Então, é um movimento pessoal. Programar e cumprir as metas, né? Exatamente. Cumprir não é fácil, mas tem que ter a persistência. Exatamente, né? exatamente. Tem que ter persistência. Roberto, muito obrigado. A gente podia falar muito mais aqui, mas já serviu um bom alerta, né? Para quem está agora no trânsito, chegando para o trabalho aí, esse recado que a gente tenta passar aqui no Jornal da Manhã. Roberto Oliveira, treinador comportamental. Quer deixar um endereço, uma rede social? No Instagram, robertooliveira.pnl. Na verdade, eu sou neurocientista pela PUC do Paraná com formação em psicologia positiva. O treinador comportamental é um rótulo mais fácil. robertooliveira.pnl. Muito obrigado e um excelente dia. Para você também, César.